Olá, o meu nome é Paulo Cogos e este vídeo é um protesto contra o bloqueio dos aplicativos de comunicação perpetrado por essa gangue nefasta conhecida como Governo do Brasil. E também uma resposta a Nando Moura, um socialista que se diz conservador, mas fez um vídeo apoiando essa barbárie e ainda por cima debochando dos libertários. Nando Moura, you will not enjoy this, but will be over quickly. O governo brasileiro determinou o bloqueio de um dos mais famosos aplicativos de comunicação para smartphones por 72 horas. A desculpa usada pelo governo brasileiro é que eles solicitaram a quebra do sigilo das comunicações para apanhar uma quadrilha de traficante de drogas. Mas a empresa em questão não acatou, foi multada, se recusou a pagar a multa, então o governo a puniu com o bloqueio. Ou seja, os governos quase sempre usam como desculpa argumentos relacionados à segurança nacional, à soberania, argumentos estes que comovem a direita. Mas a direita se esquece que são os mesmos argumentos usados por um dos governos mais censuradores e totalitários do mundo, uma ditadura comunista que é a República Popular da China, para censurar a sua internet. A Great Firewall of China, uma alusão à Great Wall of China, mantém os seus cidadãos calados, censurados, completamente isolados do cyberespaço mundial. Toda a informação que lhes chega é filtrada, manipulada para mantê-los alienados e mais fáceis de enganar. O presidente da China, que também é o chairman do Partido Comunista, Xi Jinping, disse que a segurança nacional deve desenvolver-se paralelamente à expansão da internet. Ou seja, ele está usando a segurança nacional como desculpa para manter a internet censurada. E o mesmo acontece na Arábia Saudita, uma das piores ditaduras do mundo, que proibiu o Viber, com a desculpa de combater o terrorismo. Chega a ser tragicômico de tanta hipocrisia! Porque junto com os Estados Unidos da América, a Arábia Saudita é o governo que mais financia o terrorismo no mundo. Eles patrocinam o Estado Islâmico, dentre outros grupos de jihad sunita. Eles financiam as madraças, onde acontece doutrinação islâmica, e vem falar em combater o terrorismo, caras de pau, peroba neles! É como disse Freud, o governo não combate ou diz combater os crimes pela imoralidade intrínseca desses atos, e sim porque o governo quer monopolizar esses crimes para si. O Nando Moura defende esse descalabro, ele defende que a pior gangue terrorista do território brasileiro, que é o próprio governo do Brasil, possa arbitrariamente, quando bem lhe convier, quebrar o sigilo das empresas de comunicação, monitorá-las e até censurá-las com a desculpa de monitorar outros grupos terroristas. Sim, terroristas e outros bandidos usam esses aplicativos para se comunicar. Eles também usam todos os meios de comunicação que eles estiverem ao alcance. O que você quer fazer então, Nando Moura? Você quer proibir todos esses meios de comunicação? Ou você quer que o governo regule e controle todas as formas de comunicação disponíveis para a humanidade? É isso que você quer? Os terroristas também, como muito bem te explicou o filósofo conservador de verdade Luiz Felipe Pondé, usam luz elétrica para iluminar os seus planos de batalha. Você quer que o governo regule a luz elétrica? Controle, monitore quem está usando? Bom, Nando, já que você é tão medroso, eu vou te dar uma ideia inspirada na distopia 1984. Coloque teletelas em todas as residências, em todas as empresas, e assim o grande irmão vai poder monitorar todas as pessoas, inclusive você, através dessas teletelas. Então você vai se sentir mais seguro. É claro que essa sensação de segurança oriunda do aumento da vigilância estatal é ilusória, é mais um produto enganoso que o governo te vende e você acredita. Porque os terroristas vão continuar fazendo aquilo que eles sempre fizeram. Se comunicar por códigos, fazer amplo uso de esteganografia e criptografia para ocultar os seus planos. Planos estes, portanto, que só serão conhecidos quando estiverem em vias de ocorrer, pelo menos na maioria das vezes. Já a população civil, desprovida dos meios de manter o seu próprio sigilo de comunicações, desprovida dos meios criptográficos, desprovida de privacidade, ficará vulnerável tanto aos terroristas comuns quanto ao governo, o pior terrorista de todos que acaba de expandir barbaramente o seu poder. No final das contas, é só a população civil, é só o cidadão comum que sofre e, portanto, o governo acaba fazendo o jogo dos terroristas comuns que gostariam muito de poder monitorar, controlar e sabotar as comunicações civis. O governo joga no time dos TR, dos terroristas. E diante do sucesso de uma medida totalitária dessa, com gente que se diz conservadora apoiando, eu só posso dizer uma coisa: terrorists win. A adoção de uma medida imbecil dessas por parte do governo, que não chega nem a ser paliativa, ela é contraproducente, e ainda por cima a sua legitimação psicossocial perante a população, geram um comodismo que diminui a probabilidade de emergir no mercado mecanismos verdadeiramente efetivos para combater o terrorismo.
como por exemplo o amplo uso de espionagem, de contra-inteligência, de agentes de campo infiltrados que monitorem as comunicações dos terroristas e saibam que tipo de códigos eles estão usando e se antecipem como no xadrez para que não deixe os seus planos criminosos se realizarem. A população civil, por sua vez, tanto para prosperar materialmente quanto para manter a sua segurança, precisa de comunicações seguras, precisa de liberdade de comunicação. E como disse o criptógrafo Bruce Schneier, liberdade de informação implica em segurança e privacidade, ou seja, ausência de intrusão, ausência de possibilidade institucional de intrusão. E esta privacidade é importante, é crucial para garantir o sucesso de um mercado digital, como disse o físico Simon Singh. Mas não, o governo prefere acabar com a privacidade e com a liberdade informacional da população com a justificativa furada, como nós já vimos, de combater os terroristas. É como disse Woody Allen, a vocação dos políticos é transformar cada solução em um novo problema. Em uma brutal refutação das teses falaciosas de Thomas Hobbes, nós vimos que o governo fornece superioridade em guerra informacional aos nossos inimigos, terroristas, bandidos e malfeitores, e o governo é um deles. James Madison disse que os meios de defesa externos frequentemente se tornam instrumentos de tirania internos domésticos. Eu diria mais, o governo já nasceu como um instrumento de tirania por definição, e os seus meios de defesa externos não são nada mais do que desculpas esfarrapadas para justificar a sua existência, sendo que o mercado, como foi demonstrado inúmeras vezes na história militar, é muito superior em prover esse tipo de serviço. Mas não, o governo quer controlar tudo, inclusive controlar a informação, e como disse o escritor Bruce Colville, esta é a essência da tirania. O controle do fluxo de informações é a principal ferramenta de uma ditadura. Muitos incautos, ao se depararem com o problema do controle de informação pelo governo, dirão que se trata de um problema de trade-off entre liberdade e segurança. Mas não existe trade-off entre liberdade e segurança, como nós já vimos. As pessoas devem ser plenamente livres para escolher o quanto de autonomia temporária elas querem abdicar em troca de segurança essencial. O contrário é perigoso, como disse Benjamin Franklin. Uma civilização que abdica de liberdade essencial em troca de segurança temporária não merece nenhuma e perderá ambas. Voltemos-nos à Bíblia Sagrada. João capítulo 8 e Romanos capítulo 6. Deixa bem claro, as pessoas devem procurar se libertar do pecado, procurar a libertação em Cristo, sendo corretas, sendo justas, sendo livres do pecado. Porque ao pecar, ela será escrava do pecado. E quando nós damos poder para o governo monitorar e controlar os nossos semelhantes, nós certamente estamos pecando e nos tornaremos escravos do pecado. Então mais seguros estaremos quanto mais justos formos. Quanto mais obedientes às leis divinas formos. Está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Agora, Nando Moura, se você quer abdicar da sua liberdade em troca da segurança máxima, siga o conselho do general Dwight Eisenhower e vá para uma prisão. Lá você terá tudo grátis e o que te faltará será a liberdade. Mas para isso você não dá a mínima mesmo, então é nós que voa, bruxão. Além de ameaçar a nossa liberdade e a nossa segurança, uma medida dessa de controle e bloqueio das comunicações representa uma aberração jurídica. Há uma antijuridicidade intrínseca a uma medida dessas. Ela pune os usuários, que são completamente inocentes. Ela viola a formulação de Blackstone. William Blackstone, jurista britânico do século XVIII, que disse que é preferível deixar 10 culpados escaparem a punir um único inocente. Ele não está dizendo que nós não poderíamos ter pena de morte, por exemplo. Eu sou a favor da pena de morte. Mas se a justiça for errar, que erre a favor da inocência, já que a justiça humana nunca é perfeita. E uma medida dessas é uma clara violação desse princípio, porque ela pune deliberadamente milhões de inocentes. E nem consegue pegar o culpado. Aliás, nem culpado é, porque o tráfico de drogas não é crime, ele é só um comércio. Nullum crimen sine injuria, princípio da ofensividade. Se não há vítimas, não há crime. E não há vítimas no comércio de drogas, uma vez que o consumidor, assumo que seja um adulto, é capaz e adquire o produto voluntariamente. Ou seja, temos mais um argumento a favor de liberar as drogas, já que a guerra contra as drogas está aumentando, como os fatos demonstram, o poder e o controle do governo sobre todos os aspectos da vida social e econômica das pessoas. Para o Nando Moura, um engenheiro social, utilitarista como todo bom socialista, uma atrocidade dessas é completamente justificável, porque ele diz que o bem maior das pessoas que serão protegidas do perigoso comerciante de drogas justifica que o governo estenda esse jus puniendi a toda a sociedade. Mas isso viola o que está escrito em Êxodos, capítulo 23, versículo 7. Não punir o justo, não punir o inocente. E dentro até da ética hebraica, o filósofo Maimônides faz uma análise. Punições sem respaldo jurídico, como essa que pune os usuários,
tendem a aumentar as punições por mero capricho dos juristas, o que nos deixa menos seguros. O que torna o Nando Moura um sujeito extremamente contraditório, já que ele diz se preocupar com a segurança das pessoas e nos deixa à mercê dos caprichos dos legisladores e juristas. Além disso, Nando Moura demonstra total ignorância em relação às teorias libertárias no campo do direito penal. Obstruir investigação ou ações que levem à captura e punição dos criminosos é violação de direito natural, sim, é crime. O jurista Adolf Heineck argumenta que um indivíduo que tenha a intenção criminosa e cujas ações tenham sólida relação causal com a sequência de eventos que desemboca no crime é cúmplice, é portanto criminoso. Portanto, uma empresa que acoberta criminosos está sim cometendo um crime de cumplicidade, mas os responsáveis por essa decisão é que devem ser levados a julgamento com habeas corpus, com devido processo da lei, julgados e, se for o caso, condenados. Mas as operações dessa empresa devem continuar dentro do possível, uma vez que nós não podemos punir os stakeholders dessa empresa, funcionários, clientes, fornecedores, acionistas, tendo em vista os princípios jurídicos que nós vimos anteriormente. Se um hospital acobertasse criminosos, por acaso você fecharia todas as atividades desse hospital, matando os doentes que precisam de aparelhos para sobreviver? É claro que em alguns casos a prisão de um empresário que decida acobertar criminosos acarreta o fechamento, a falência do seu negócio, prejudicando clientes, funcionários, acionistas, fornecedores. Mas isso é uma decorrência infeliz e indireta de um ato de justiça que deve ser feito, completamente diferente de uma deliberação arbitrária e premeditada do governo de punir uma empresa interrompendo as suas atividades. Inclusive, mesmo no caso de falência inevitável em decorrência da justiça, é desejável que algum investidor adquira a massa falida e dê continuidade às operações para que o mercado não saia prejudicado com esse choque de oferta. Ressalte-se que o bloqueio desse aplicativo de comunicação pelo governo só foi possível por causa de uma malignidade petralha chamada Marco Civil da Internet, que por si só merecia um vídeo de tão nefanda. Ela obriga as empresas a passar a informação para o governo, acabando com a nossa privacidade, acabando com o sigilo das comunicações. E o Jair Bolsonaro, que o Nando Moura gosta, já avisou. Agora o PT terá nas mãos, via internet, a vida de quem bem entender. Isso é banditismo. Se usássemos o critério moral de Abelardo, teólogo francês do século XII, segundo o qual o valor moral de uma ação está intrinsecamente ligado à sua intencionalidade, seria pior ainda, porque a intencionalidade do governo é controle e censura. Portanto, Nando Moura, os responsáveis por essa medida que você defende deviam estar todos no presídio de Pedrinhas. O fato é que o Nando Moura simplesmente não gosta das cores do PT, porque ele defende as mesmas medidas, a mesma coisa que o PT propõe. Finalidade social da rede, como está no Marco Civil da Internet. Para a direita, o argumento da segurança valida esses clichês da esquerda. Finalidade social da rede para ele é segurança. Agora, nessa última parte do vídeo, vou refutar uma imitação pífia, risível, bizonha que o Nando Moura fez de mim no vídeo dele. Primeiro que o Nando Moura tem uma dificuldade com interpretação de textos. Ele disse que eu acusei de defender eugenia e relativização moral. O que eu disse é que o Nando Moura defende regulação do governo sobre o mercado, que é uma agenda defendida por aqueles que também defendem eugenia e relativização moral. O Nando Moura me acusou de não ter lido o livro do Olavo de Carvalho que eu tenho na minha estante, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, mas foi ele que não leu. Então ele diz: o gordinho, o menininho, o garotinho, vai ler a seção do libertarianismo no livro dele e para de falar bobagem. Não existe nenhuma seção de libertarianismo naquele livro. Existe uma única menção que o Olavo de Carvalho faz ao libertarianismo, que é uma crítica completamente inconsistente que ele faz contra a ideologia libertária. Olavo de Carvalho diz que existe uma fragilidade estrutural no libertarianismo e justifica com o risível exemplo de que a maioria das organizações libertárias proíbe o cigarro em sua sede, mas defende a liberação da maconha. Qual é o problema disso, Olavo de Carvalho ou Nando Moura? Vocês, como a esquerda, transformam virtudes em defeitos. Então agora o comprometimento com a propriedade privada e a defesa honesta da liberdade e dos direitos alheios, inclusive daquilo que você reprova moralmente, virou uma fragilidade estrutural de uma ideologia. Se vocês ainda têm algum resquício de conservadorismo, vocês vão entender esse exemplo. O dono de um restaurante de alto padrão pode muito bem exigir traje social dos seus frequentadores e ainda assim defender a liberação de bermudas e regatas. Eu, por exemplo, odeio usar traje social, só uso moletom, camiseta, short, mas defendo o direito desse dono de restaurante de discriminar os seus clientes pela vestimenta.
Há umas 2 páginas no livro dedicadas a criticar o liberalismo, não o libertarianismo. Eu não sou um liberal, eu sou um libertário conservador. Mas mesmo a crítica do Olavo ao liberalismo é infundada, porque ele acusa o liberalismo de ser um livre mercado de ética, onde existiria até um mercado de assassinato de inocentes. Não é assim que funciona, uma vez que não existe livre mercado sem ética. A ética é condição sine qua non para que exista um livre mercado. O Nando Moura também falou, pirralhinho, vai ler um livro do Roger Scruton. Acontece, Nando Moura, que eu li Roger Scruton. Eu coloco em dúvida se você leu. Porque naquele livro Como Ser um Conservador, no capítulo A Verdade no Capitalismo, Roger Scruton concorda com os libertários que a ordem legal surgiu espontaneamente e que uma legislação imposta pelo Estado é um instrumento de engenharia social que vai acabar sobrepujando os direitos naturais com objetivos utilitários. E no mesmo capítulo, Scruton responde a sua pergunta: como é possível alguém ser libertário e conservador ao mesmo tempo? Ele diz que autores como Edmund Burke e Oakeshott não veem nenhuma contradição entre a tradição moral e o livre mercado, e que a legislação moral, a interferência do Estado nas relações sociais, é a grande responsável pela decadência moral e que jamais poderia corrigi-la. É claro que Roger Scruton comete alguns erros, ele não consegue compreender o alcance da praxeologia e não consegue compreender que o surgimento de instituições, de cultura e de ordem legal espontânea faz parte do livre mercado. Acontece que você tem uma visão errada dos libertários, Nando Moura. Você acha que libertário é um sujeito que só sabe gritar PNA, princípio da não agressão. Não. Eu, por exemplo, concordo com Santo Agostinho quando ele diz que a liberdade não é um princípio absoluto, porque liberdade é liberdade para um valor. E pode acontecer de ser liberdade para um valor que não é absoluto. E, portanto, essa liberdade nos colocaria em perigo e ameaçaria, inclusive, os direitos naturais que eu defendo. Então, a liberdade deve ser subordinada à moralidade, à moralidade divina. E o governo é claramente uma violação desse padrão moral divino que é absoluto. Tanto é que Santo Agostinho dizia, o que é um roubo, senão um pequeno império, e o que é um império, senão um roubo em larga escala. E você defende isso. Você acusa os libertários de dizer que as empresas estão acima da lei. Não, ninguém está acima da lei divina. Mas tem uma empresa, um empreendimento abusivo e criminoso que você defende que esteja acima da lei, que é o Estado. E pior, você defende que essa instituição substitua a lei divina pelos seus desamandos e que esses desamandos sejam encarados como lei. Como Lenin, você acusa os seus opositores de praticar aquilo que você pratica. O fato, Nando Moura, é que além de tudo você é um péssimo humorista. Primeiro que a sua imitação minha é ridícula, e segundo que você faz uma caricatura minha sem nenhum fundo de verdade. Uma caricatura engraçada, ela tem que ter um fundo de verdade. Faça como Mark Twain nos ensinou. Pegue os fatos e depois você os distorce o quanto quiser. Ou como o historiador da arte Filippo Baldinucci definiu caricatura. O exagero de algumas características e a simplificação de outras. Entendeu, amiguinho? Entendeu aí, ô pirralho? Vá ouvir Nightwish aí, ô caramba. A grande conclusão desse vídeo é que a segurança serve para proteger os nossos direitos e nós não podemos deixar nem os nossos direitos e nem a nossa segurança nas mãos de uma instituição criminosa que é o governo. Lembremos-nos agora de Nietzsche. Cuidado para não se tornar o monstro que você combate. Quando você olha para um abismo, o abismo olha para você. É preciso então haver um mecanismo de check and balance em todas as instituições responsáveis por defesa e segurança. E o governo é um monopólio, por definição não existe esse mecanismo de check and balance, ele se torna o monstro de Nietzsche. E finalmente, lembremos-nos do saudoso cardeal Francis George, que dizia que os valores de uma sociedade devem prover salvaguarda das muralhas da cidade terrena contra a malignidade que nos espreita. E o Estado é a grande malignidade terrena que nos espreita aqui. Um grande abraço.